Boa tarde na presença de Deus, que Deus abençoe com todas as bênçãos. Sejam bem-vindos para mais um tempo de curar, no poderoso nome de Jesus. Que você vença hoje, amanhã e sempre, mais uma vez. O cenário está diferente, glória a Deus. Os compromissos são muitos, mas não deixamos de exercer aquilo que Deus quer. Os compromissos primários, os primeiros compromissos que já foram estabelecidos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos compartilhando, amém? Será um tempo maravilhoso, no nome poderoso, nome de Jesus. Ontem, o Senhor esteve a liberar, a ministrar de uma forma poderosa. Eu tenho certeza que hoje será de igual modo. Quero encorajá-los a estar compartilhando. Compartilhe com os doentes, compartilhe com os enfermos. Independente de qual seja a situação, quais sejam os diagnósticos, como a pessoa esteja se sentindo, compartilhe no nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Pai já está a realizar algo único, algo extraordinário. É desejo do Pai curar, é desejo do Pai libertar. Como está escrito em Salmo 107, verso 20, enviou-os a sua palavra e os sarou, e os libertou de todos os tormentos. Tudo isso é por meio da palavra de Deus. Foi o Pai quem enviou a sua palavra. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 14, que a palavra, ou verbo, se fez carne, encarnou, habitou entre nós. Nós vimos a glória, a sua glória, como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá no verso 1, João 1:1, está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio, e sem ele, nada que foi feito se faria. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo muito profético. No último dia 12, celebramos Pessa, que nos traz à memória a morte de Jesus. Nos traz à memória o sacrifício do unigênito. Amém? Aquele que veio se tornar o primeiro de muitos irmãos. Então compartilhe o nome de Jesus. Vamos um minutinho para compartilhar. Glória a Deus. Anunciar também que já estamos online, para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. 13 horas em ponto, graças a Deus, que é nosso horário local. Lembrando que se você ainda não nos segue aqui no perfil do Instagram, passe a nos seguir no nome de Jesus, o Rei da Glória, acompanhar as postagens, próximas lives, vídeos que sairão no poderoso nome do Senhor Jesus. Também nós temos do Ministério no YouTube. Basta você ir lá no canal do YouTube, @APNChurch, e está se inscrevendo no canal, está ativando todas as notificações no nome de Jesus, e você pode maratonar vídeos de ministração, vídeos de ensino, amém, testemunhos também para a glória e a honra do Senhor Jesus. Todos estes veículos, por todos estes veículos você pode estar se conectar com a presença, a palavra e o poder de Deus, porque este é o propósito da nossa existência, este é o nosso chamado, está a realizar a perfeita vontade do Pai, desde que na terra como é nos céus, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Posso? Você compartilha lá para mim, por favor? Compartilha, por gentileza, no nome de Jesus. Agradeço imensamente. Pois bem, amados, ontem a querida irmã Catherine esteve conectando conosco e foi ao vivo, liberta de opressão maligna. Ela que estava com insônia, que não conseguia dormir, ela que mora no sul da nossa nação, do sul do Brasil, esteve conectando a primeira vez na live. Olha o que o Senhor já manifestou, operou na vida dela. Tenho convicção que ela dormiu como um bebê no nome de Jesus, porque todo aquele tormento, toda aquela opressão satânica maligna foi livre para a glória e a honra do Senhor. Para nós entendermos que não há distância, não há limites, não há impedimentos para o poder do nosso Deus. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Ele, quando se apresentou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, que ele já havia mudado, inclusive foi quando ele mudou o nome
de Abrão para Abraão, né? De pai de um povo para pai de nações. Ele chegou diante de Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Em outras palavras, seja maduro no nome de Jesus, porque o desejo do Senhor é que os seus filhos e aqueles que caminham com Ele amadureçam a cada dia. E para que essa maturidade possa chegar, para que possa haver esse amadurecimento, é necessário que algumas coisas elas ocorram. Por exemplo, eu estou na casa dos meus filhos espirituais, nós saímos ainda há pouco de um batismo maravilhoso, amém? Nós tivemos batismos nas águas, né? Tivemos 6 filhos queridos tomando uma das melhores decisões da vida deles, que é de batizar-se nas águas. E são passos que nós damos. Então, a cruz não é a linha de chegada. A cruz, repito, não é a linha de chegada, é a linha de partida. A nossa vida, ela não acaba na cruz. Tem gente que tem um entendimento equivocado acerca do Evangelho, acerca da palavra de Deus. Estes pensam que Jesus veio para acabar com a vida deles. Alguns pensam que Jesus veio para acabar com a alegria deles, para acabar. Isso é religiosidade. A religiosidade é que provoca todas essas coisas, ok? O reino de Deus não. A cruz, Jesus, Deus não veio para acabar com a vida de ninguém, ele veio para dar vida. Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão, quem é o ladrão? O ladrão é Satanás. Ele é o ladrão, ele é o mentiroso, ele é aquele que veio saqueando, veio assassinando, veio destruindo, veio roubando as pessoas desde o início, desde que o mundo, né, foi inaugurado, desde Gênesis capítulo 3. Então ele, o ladrão, ele vem para roubar, destruir e matar. Mas o verso continua. A Bíblia diz, João 10:10, parte B do texto, que Jesus, ele fala: mas eu vim para que tenham vida. O quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou em plenitude. Então, Jesus não veio para acabar com as nossas vidas. Jesus não veio para acabar com as nossas famílias ou com a alegria, entre aspas, né? Que nós pensamos que é alegria. Não. Ele veio para nos dar a vida, a verdadeira vida. Efésios capítulo 2, a Bíblia diz claramente: ele nos vivificou quando estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos. Então, preste muita atenção, quando estávamos mortos, quando estávamos afastados da vida, Jesus, ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja bem, ele é a vida. Então, quando estávamos afastados de Jesus, nós estávamos em morte. Morte, exatamente. Nós éramos matérias orgânicas ambulantes. Não havia vida em nós, não havia do que se aproveitar, porque a vida não é natural, a vida é espiritual. Então, nascemos em pecado, nascemos desconectados de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho para nos resgatar, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então a vida, ela só é recebida por meio da aliança com Cristo Jesus, quando nós recebemos a Jesus como nosso único Senhor. Passo de fé. Então a vida começa na cruz, ela não termina na cruz, ela começa na cruz. A vida não é natural, a vida é espiritual. Então, quando nós tomamos a decisão com Cristo, nascemos de novo, conforme está escrito em João 3,5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Por quê? Porque o que é nascido da carne, ou seja, da alma, é alma. Mas o que é nascido do Espírito é um Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Verso 6, porque... exatamente, acabei de mencionar o verso 6. Então, o que é nascido do Espírito é um Espírito. Glória a Deus. Então, quando nós recebemos a Jesus, recebemos o Espírito do Senhor Jesus dentro de nós, o nosso Espírito é ressuscitado e inicia-se uma nova vida. A vida verdadeira. Tanto que o próximo passo é o batismo.
Eu acabei de mencionar, nós tivemos batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Tivemos batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas, ele revela aquilo que já aconteceu dentro de nós. É uma demonstração pública daquilo que já ocorreu em nosso secreto. Amém? Mateus capítulo 6 fala, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fechada a porta, ora teu pai secreto. Fala do espírito humano, fala do espírito, no sentido espiritual, do espírito humano, o espírito do homem, onde o Espírito Santo veio para habitar. Então é uma demonstração pública o batismo. Depois que... E olha só o ato do batismo. Quando se mergulha, imerge, né, anuncia-se o quê? Que está morrendo com Cristo. E quando se emerge, quando se volta para a superfície, anuncia-se que está vivendo com Cristo. Pelas águas do batismo, nós anunciamos ao reino natural, ao reino da alma e ao reino do Espírito que nós morremos com Cristo e a partir daquele momento ressuscitamos com Ele. Isso é maravilhoso, isto é extraordinário. Então inicia-se uma nova vida. Glória a Deus. Logo depois vem o batismo com o Espírito Santo. Exatamente. Eita glória. Uhul! O batismo com o Espírito Santo, aleluia, que é quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo. E a evidência disso é o quê? São as novas línguas. Começamos a falar em novas línguas. Começamos a profetizar. Por quê? Por que, apóstolo? Porque a vida é espiritual. A vida não é natural, a vida é espiritual. Jesus, apesar de ter encarnado a origem, ele não foi criado, ou ele não é em sua essência natural, ele não é emocional, ou seja, almático, ele é espiritual. Tanto que diversas vezes nós vemos as escrituras, Jesus disse assim: meu reino não é daqui, meu reino não é deste mundo. Jesus, ele não via as coisas com os olhos naturais, ele via com os olhos do Espírito. Ele não se movia a partir dos sentimentos dele, ele se movia a partir do Espírito. Tanto que diversas vezes ele declarou: eu só falo o que ouço meu Pai falar e só realizo o que vejo, só faço o que vejo meu Pai fazer. Tanto que João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem. Ele não disse ninguém vai ao Pai, sendo que Jesus estava na terra. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque no Espírito ele já estava no Pai. Mas quando ele ali se despediu dos seus discípulos, João 14, disse que iria ao Pai e rogaria ao Pai que enviasse o Consolador. Ele está falando sobre a ida física, com um corpo natural, um corpo glorificado, um corpo pleno, semelhante ao corpo que Adão possuía antes da entrada do pecado e da morte. Ele está falando de plenitude, vida e vida em abundância. Esta vida que começa na cruz. Amém? Escreva para mim abaixo, por favor, você que pode. A vida inicia na cruz. Jesus deu a sua vida para que nós tenhamos vida. E vida, a vida em abundância. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E para que nós desfrutemos desta plenitude de vida, nós precisamos nos deixar ser curados. Por isso, deste tempo de curar. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele tirou o povo fisicamente do Egito, mas a alma do povo ainda estava no Egito. O Egito, melhor dizendo, ainda estava dentro da alma do povo. E aí houve um processo para Deus tirar o Egito de dentro do povo. Diversas vezes nós vimos atitudes de escravidão, de pecado, de morte na vida daqueles que faziam parte do povo. Diversas vezes havia murmurações, eles manifestaram murmurações,
Diversas vezes eles voltaram atrás, né, se rebelavam, voltavam atrás e padeciam, morriam, certo? Diversas vezes eles estavam a desejar tornar ao lugar de onde Deus os tirou. De modo semelhante, o Senhor, a partir do momento que confessamos a Jesus como nosso único Senhor, o único Senhor das nossas vidas, o Senhor nos tirou da morte, da escravidão, da morte e do pecado. E agora Ele tem que tirar a morte e o pecado de nós. Um exemplo. Quantos aqui ainda podem adoecer? Eu ainda posso adoecer. Estou sujeito a ficar doente ou a enfermar, né? Esta matéria, adoecer ou enfermar. Tanto que existem várias pessoas que estão doentes e enfermas. Eu quero te encorajar a mandar esse link no nome de Jesus. Amém? Eu quero ministrar estas pessoas, elas serem curadas em nome de Jesus. Ontem nós tivemos um evangelismo extraordinário. Foi a segunda ação evangelística, ação social evangelística do ministério deste ano, né? Tivemos um no mês de março, e houve agora em abril, e agora em junho vamos ter outro também, no nome de Jesus. Então foi tremendo, foi extraordinário, foi sobrenatural. Tanto de pessoas doentes, enfermas, fisicamente, emocionalmente, sim. Que o Senhor, através dos seus servos, né? Eu, juntamente com os meus filhos espirituais, membros da família Penny Church, integrantes, discípulos de Jesus, entramos nos lares, e o Cordeiro de Deus entrou ali. São vários os testemunhos. Pessoas foram curadas de gastrite, foram libertas, inclusive, de obras de feitiçaria, de pactos de sangue, pessoas que estavam debaixo de palavras de maldição, estavam com dores, que estavam fracas, no sentido espiritual. O Senhor as tocou de uma forma poderosa. Fomos resposta de orações. Então, seja você também um canal para que resposta de oração chegue a alguém que está precisando, no poderoso nome de Jesus. Amém? Alguém que está desenganado, compartilhe no nome de Jesus, o Rei da Glória. Há um tempo que o Senhor tem que nos tirar. Chegou esse tempo que o Senhor tira de dentro de nós a morte, o pecado, tudo aquilo que nos impede de entrar na promessa do Senhor. Voltando ao exemplo, ainda estou sujeito a adoecer, mas por causa que há vida dentro de mim, vida de Deus, estou vivendo a vida e vida em abundância. A doença, a enfermidade não tem mais o poder de permanecer no meu corpo. Está entendendo? Então, elas podem ser tiradas de dentro do meu corpo, podem ser tiradas de dentro da minha alma. E eu vivo em saúde, e saúde abundante. Você está conseguindo acompanhar? Então, por mais que a morte venha, ela não pode permanecer. Mas a questão é que muitos estão tão atados, tão enlaçados, né, pelo engano, que adoecem e acham que é normal, adoecem, enfermam e acham que essa é a vontade de Deus, sendo que esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos curados, salvos, libertos e prosperemos. Estou falando à luz da palavra de Deus. Eu não estou aqui a mencionar a teologia X, Y, Z ou W. Estou falando da realidade divina, da realidade da palavra de Deus. Quando fala vida em abundância, é vida em abundância, em todos os aspectos, físico, emocional, financeiro e espiritual. Porque a Bíblia diz que nós saímos do estado de morte, passamos para a vida. E essa vida começa no nosso espírito, tem que transbordar do espírito para a alma, da alma para o corpo. Muitas pessoas não estão a viver a abundância de vida no corpo, porque estão com a alma enferma, com a mente enferma, com as emoções enfermas, com as vontades, né, enfermas, estão ainda com a mente, emoções e vontades em estado de morte, ok? Ainda estão atadas, e este é o tempo em que o Senhor está a curar.
está libertar, está desatando o poderoso nome de Jesus, removendo da mente, das emoções e das vontades tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é pecado. Tudo aquilo que é pecado, apóstolo, pecado é errar o alvo. Deus quer que nós acertemos, andemos em obediência. Então Ele nos instrui para obedecermos. Veja bem, lembrando novamente do povo de Israel, por mais que eles tivessem instrução, eles não conseguiam andar em obediência. A Bíblia diz que eles eram um povo de dura cerviz, ou seja, de coração duro, de jugo, duro, de pescoço duro. Eles eram rebeldes, obstinados. Mas, por causa de Cristo Jesus, nós recebemos a instrução e nós podemos andar em obediência, podemos obedecer. É como está escrito em João 3,8. O vento sopra para onde quer, ok? Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Só se ouve o seu som. Assim são os nascidos do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a vida começa na cruz. Cruz é lugar de início de vida, nova vida. Amém? E ontem nós começamos a ser ministrados, certo? Na segunda camada da nossa alma. Falando sobre a falta de limites. Muitas pessoas, elas estão paralisadas, estão estagnadas em suas vidas por falta de limites. Sim, é preciso haver limites. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 2. O Senhor, Ele havia formado o corpo físico para o homem, do pó da terra. O espírito humano já havia sido criado em Gênesis 1, 26 e 27. Criado à imagem e semelhança de Deus para governar, dominar sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais terrestres, tudo que rasteja sobre a terra. Glória a Deus. E o Senhor, então, depois de ter formado um corpo para esse espírito, tá? Você é um ser espiritual, amém? Por isso você tem que nascer de novo. Já nasceu de novo, entenda. Antes de ser matéria orgânica, você é um espírito criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Então, imagem e semelhança de Deus é ser espírito, como Deus é, e fazer o que Deus faz. O que Deus faz? Deus governa. Glória a Deus. Escreva, por gentileza. Meu Deus governa. Então, se o nosso Deus governa, nós também temos que governar, porque somos a semelhança dele. Além de ser imagem, somos semelhança dele. Deus soprou, fala de sopro, sopro fala de espírito, soprou o espírito, fôlego de vida dentro do corpo natural. E ali o ser humano se tornou uma alma vivente. O espírito dentro do corpo orgânico de terra, ok? Torna-se uma alma vivente. A Bíblia segue dizendo que Deus plantou um jardim no Éden. Deus fez brotar toda espécie de árvores frutíferas. Tudo que é necessário o Senhor proveu para que o homem, que é um ser espiritual, pudesse habitar na terra. Pudesse governar toda a terra. Como está escrito em Salmo 8. O Senhor os coroou, os estabeleceu como coroa da criação. Está escrito em Salmo 115, verso 15 e 16. Vocês são abençoados do Senhor, que criou os céus e a terra. Os céus e os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele entregou, Ele deu aos descendentes de Adão, ou aos filhos dos homens. Então veja bem, o Senhor estabeleceu o homem na terra, estabeleceu um lugar para o homem chamado Éden, e o Senhor estabeleceu limites. Ele disse assim, preste atenção, coma do fruto ou dos frutos de todas as árvores que há no jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer deste fruto, certamente morrerás. Alguém pode dizer glória a Deus? Deus é um Deus que coloca limites, Ele impõe limites. Ele não é um Deus que deixa tudo solto, cada um faz o que quer. Não. Quem fazia o que quer? Fazíamos o que queríamos enquanto estávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Mas a partir do momento que nós fomos encontrados por Jesus e reconhecemos a Jesus como o nosso sumo pastor, trazendo uma analogia, o pastor das ovelhas,
Agora há limites. Há limites. O pastor coloca limites. Estabelece cerca. Estabelece o melhor pasto. Sabe a demarcação onde há o melhor pasto. Ele conduz as ovelhas. Então são as ovelhas que conduzem o pastor. Mas o pastor que conduz as ovelhas. Este impõe limites. Coloca limites. Deus estabeleceu desde o princípio limites. A humanidade poderia comer do fruto de todas as árvores que haviam no jardim, todas, menos de uma, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Muita gente está a viver a vida sem limites. Muita gente, mesmo tendo entrado na vida, tendo recebido Jesus, aceitam Jesus como Senhor, ainda estão a viver, ainda estão a guiar as próprias vidas sem limites. Não se submetem aos limites que Deus impôs. Eu quero trazer alguns exemplos, ok? Eu não quero ofender ninguém, não estou aqui para ofender ninguém, mas estou aqui para falar a vontade do Senhor. Estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Salmo 107, 20. Enviou-os a sua palavra e os curou ou sarou e os libertou de todas as suas aflições ou de todos os seus tormentos. Ok? É isso que eu estou a fazer aqui no poderoso nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos compartilhar com os doentes enfermos que já iremos ministrar. Já estamos finalizando esse tempo de reflexão. Iremos entrar na ministração. Amém? Então, exemplo, existem pessoas que entraram na vida, mas ainda estão em estado de morte, ainda estão vivendo como mortos, ainda estão vivendo, né, em pecado. Por um exemplo, a bebida alcoólica. Há N ideias ou teses, vamos chamar assim de teses, tá? Teses teológicas, que falam que pode, que não pode e tal. Vamos para a realidade da palavra de Deus, ok? Da cultura em que veio as escrituras, né? É a cultura do Oriente, cultura judaica. Ali, até hoje, eles usam vinho. Só que esse vinho era um vinho artesanal. Esse vinho não era um vinho industrializado. Pelo contrário, uvas eram pisadas em lagares, ok? Eram postas em talhas, em jarros. O período de fermentação era lento, tanto que havia divisão, havia o vinho, havia o mosto, ok? São bebidas diferentes, e havia o licor. Então são classes diferentes. Um é o sumo da uva, o suco da uva, o outro tem um teor meio alcoólico e o outro já é o álcool mesmo, já é o vinho mais alcoólico já, tá? Então precisamos entender isso. Eu não consigo acreditar na ideia de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele gerou vinho alcoólico para pessoas beberem. Fala de vinho novo. O vinho novo, um vinho recém-tirado da fruta, da vide, né? Vinho novo. O novo é bom, mas o velho é melhor. Então o Senhor ele transformou água em vinho novo, ou seja, em suco de uva, recém-tirado da fruta. Ele estava ali a revelar quem ele é. A alegria do casamento, a alegria daqueles que necessitam. Tanto foi o primeiro milagre que Jesus operou. Então não foi um vinho alcoólico. Havia vinho alcoólico naquela festa, sim, tanto que havia acabado. Ok? Porque Jesus estava lá. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o vinho velho. E o Senhor estava trazendo o vinho novo para eles. A proposta do vinho novo. Um vinho que não alcooliza. A Bíblia fala em outros lugares, né, sobre vinhos alcoólicos. Fala que nós devemos apartar do vinho, certo? Ou seja, apartar do álcool. Ok? Então,
na medida que eles iam bebendo, o teor de outras talhas com teor alcoólico, mais alcoólico, mas nem se compara ao de hoje, tá? Que hoje o vinho ele é fabricado para alcoolizar. Se você observar, mais quantidade de álcool do vinho do que na cerveja. Também não estou abrindo aqui para você beber cerveja, está repreendido em nome de Jesus. Então estou falando acerca da cultura, ok? A cultura de hoje é alcoolizar. Tudo é gerado para alcoolizar. Toda bebida, essa bebida industrializada, né, que contém álcool, o teor alcoólico é alto. E eu vou lhe explicar por quê. Quando alguém fica alcoolizado, fica suscetível a ações demoníacas. Você pode observar que alguém alcoolizado, os sentidos começam a falhar, né? A mente começa a falhar, as emoções começam a aflorar, as vontades já não tem mais domínio sobre a vontade, tá? Então as pessoas ficam abertas a influências satânicas, tanto que há religiões que utilizam do álcool para a incorporação. Você está entendendo? Tanto que há entidades que se alimentam da energia que o consumo alcoólico gera. Por um exemplo, uma entidade chamada, espíritos imundos, chamados Zé Pilintra, ou Zé Pilantra. Você está entendendo? Então, tem pessoas que mesmo após entrar na vida querem continuar vivendo como mortos, né? Ah, não, pastor, mas aí eu não me alcoolizo, eu não me embriago, eu só bebo socialmente. Só bebe socialmente, então só abre a brecha para demônio socialmente. Você está entendendo? Ah, apóstolo, mas eu bebo lá na minha casa, ninguém tem nada a ver. Se nós passamos da morte para a vida, existem limites. Existem limites que não podem ser ultrapassados. Existem limites que não cabem a nós passarmos. Hoje, as maiores perguntas que as pessoas fazem é: posso fazer tatuagem? Posso beber cerveja? Posso beber vinho? Posso ir para balada? Posso... Gente, a palavra de Deus é clara. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não irei ser governado por nenhuma delas. Então as pessoas hoje elas querem saber até onde eu posso ir, o quão perto eu posso ir de Satanás, o quão perto eu posso ir das trevas e mesmo assim continuar no céu. Existem limites que nós devemos observar, que nós devemos respeitar, que o Senhor ele colocou, estabeleceu. Uma vida sem limites é uma vida rebelada contra Deus. Uma vida sem limites é uma vida de rebelião contra Deus e contra a vontade de Deus. Deus estabeleceu limites. Por isso que lá na antiga aliança ele estabeleceu leis. E na nova aliança estas leis continuam. Só que qual é a diferença? Na antiga aliança estas leis não tinham poder para ressuscitar aquelas pessoas. Mas na nova aliança, a mesma lei, amém, ela continua em vigor agora pelo Espírito. Diga: prova, apóstolo. Vou te provar. E assim nós encerramos esse tempo de reflexão. Amanhã temos mais às 13 horas do poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Vou lhe provar. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus ele cumpriu toda a lei. Ninguém sem o Espírito Santo conseguia cumprir toda a lei. Mas Jesus ele veio trazendo sobre os seus ombros o reino, ou seja, o Espírito. Um dia perguntaram para ele: Jesus, quando há de vir o reino? Ele disse: o reino não vem de forma aparente. Ninguém sabe, ninguém poderá dizer assim: veja, ele está ali, veja, ele está acolá. Mas o reino está entre vós. Quando Jesus disse isso, era Jesus que estava andando entre estes que perguntaram. Então ele disse: o reino está entre
O reino está entre vós. Por quê? Porque o reino estava dentro de Jesus. Mas uma vez que Jesus veio, cumpriu toda a lei, exerceu toda a justiça de Deus, ascendeu aos céus, ele pediu ao Pai que enviasse outro Consolador. E assim está escrito que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, comida e nem bebida, você está entendendo? Não é comida e nem bebida, mas, escute, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o Espírito do próprio Deus. O próprio reino é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o reino de Deus. O reino de Deus foi enviado e disse: rogaria ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o igual a mim, meu Espírito, o Espírito do Santo, o Espírito do Senhor. A Bíblia traz esses termos. O Espírito de Deus. Amém. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Então, se na lei, preste atenção nisso para você ver, no tempo em que era só a lei, aquele que fosse pego, com outra mulher que não fosse a sua, em ato íntimo, este seria adúltero. Não era assim na lei? Ok. Isso é na lei de Moisés. Agora na lei do Espírito de vida. Na lei do Espírito de vida, conforme Tiago, ele traz. Aquele que olhar, que só olhar, não precisa nem chamar para se despir e ter ato. Aquele que só olhar, cobiçando, desejando, imaginando, fantasiando, tendo intimidade com uma mulher que não é sua, já cometeu pecado. Você está entendendo? Jesus não veio abolir a lei. Ele não veio tirar os limites. Jesus, nós estamos entendendo. Jesus não veio tirar os limites. Ele veio dizer: agora vocês têm a capacidade de respeitar os limites. Ora basure que teribadará. Ele não disse assim: eu vim para remover os limites. Eu cumpri os limites, agora não tem mais limites. Não. Ele veio para dizer: com o Espírito Santo, vocês podem ter uma vida de moderação. Com a pessoa do meu Espírito, comigo habitando dentro de vocês, vocês podem realizar as mesmas obras que eu faço e maiores. Vocês podem respeitar os limites que o Pai estabeleceu. Que eu no Pai, o Pai em mim, estabeleceu, aleluia, desde o princípio. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Nós estamos entendendo? Coisa maravilhosa. Nós não recebemos um espírito de escravidão para termos medo, mas recebemos um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio, de moderação. Glória a Deus. É o Espírito Santo quem traz isso a nós. Eu declaro e decreto o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu declaro e decreto o equilíbrio em nome de Jesus na sua vida. O respeito aos limites no nome de Jesus. Você passou da morte para a vida. E você tem poder de Deus no nome de Jesus fluindo dentro do seu espírito. Que flua a partir de agora para a sua alma. Que flua a partir de agora para o seu corpo. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. E você passe a respeitar os limites que o Pai determinou. Os limites que o Pai determinou. E você não ande nos limites. Você não ande, estando no céu, estando no reino de Deus. Não ande querendo dar uma experimentada no inferno, nas trevas. Não ande querendo ficar flertando com o reino de Satanás. Não, já passamos da morte para a vida. Agora a morte sai de você. O espírito de morte sai da sua casa no nome de Jesus. Sai do meio da tua família no nome de Jesus. Sai da tua mente, das tuas emoções e das tuas vontades no poderoso nome de Jesus. Não só a morte, mas o pecado, o desejo pelo pecado. De errar o alvo. Você acerta o alvo no nome de Jesus. Você é uma santa mulher de Deus. Você é um santo homem de Deus. E vocês acertam. Porque o Espírito Santo é aquele que guia todas as coisas. É no poderoso nome. O nome de Jesus. Eu quero abrir este momento para ministrar os doentes físicos. Tá? Aqueles que têm alguma doença física. Os enfermos também no nome de Jesus. Quero abrir espaço aqui. Aqueles que estão com alguma doença emocional. Quer seja depressão, ansiedade, insônia, medo, pânico. Amém? Manifeste aqui nos comentários o seu pedido no nome de Jesus. Ou por alguém que você que chegou ao seu conhecimento. Nada é por um acaso, tudo ocorre para um propósito. É propósito do Senhor, foi e é propósito do Senhor
que você tenha entrado nesta live maravilhosa. Ficará gravada, tá bom? Fique tranquilo, fique tranquila. E às 18 horas ocorrerá a reprise desta live lá no YouTube, @APN Church, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Manifesta aí nos comentários, em nome de Jesus, que eu já vou orar para juntos terminarmos este momento no poderoso nome. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Declaro e decreto, Senhor, a cura. Qualquer doença ou enfermidade neste corpo, no corpo deste homem, desta mulher que está me ouvindo. Na mente, das emoções e das vontades deste homem e desta mulher que está me ouvindo. Em nome de Jesus, haja cura e liberdade no poderoso nome de Jesus. Se livre em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos, que vençam hoje, amanhã e sempre. Nos encontramos amanhã, às 13 horas, no poderoso nome de Jesus. Shalom.